Olá, eu sou Verônica Pinheiro e você está no canal Verônica Pinheiro Responde. E hoje nós vamos conversar sobre a entrada de Marte no signo de Áries. Bom, para quem não sabe, né, e acessa esse canal, me conhece como terapeuta, eu já comentei algumas vezes em alguns vídeos que eu também sou astróloga. E eu vou aproveitar então e falar sobre Marte e a entrada do signo em Áries, em virtude do que ele representa, em virtude de que vai ficar 6 meses, vai ficar de agora até janeiro nesse signo. Bom, embora quem acredita em astrologia tá tudo certo, né? Quem não acredita em astrologia, acha que é besteira, bobagem, vai ter a oportunidade de ouvir, de entender mais ou menos como é que funciona a astrologia. Ao nós falarmos do signo de Áries, nós estamos falando de uma energia, da energia do fogo, da energia do calor, da virtude. Nós estamos falando da virtude da coragem, na virtude de construir, de força, vigor, vitalidade. A astrologia, nós temos 4 elementos, né? 4 elementos: fogo, terra, água e ar. E Áries inaugura o signo de fogo. Áries também é o signo regente, o signo pertencente à casa 1, que é a casa do ascendente. E a regência desse signo é Marte. Aí a sua importância. E Marte é um planeta. Marte é o deus da guerra. Marte é o deus da estratégia. É o deus da coragem, é o deus do vigor. Então, onde você tem essa energia acontecendo, ali você terá vigor, terá energia, terá disposição. Mas também tem as questões negativas ou as questões menos favorecidas desse signo e desse planeta, que é a impetuosidade, que é a irritabilidade, que é discussões acaloradas, sabe aquela situação quando a gente fica assim, ó, muito quente, né? Estou com a cara quente, tem uma frase que diz assim, inclusive. E o que acaba acontecendo? Acaba que quando você diz isso, quando você dá vazão para essa sua energia, você lá é um magnetismo que atrai tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Quando você está criando, por exemplo, quando você está usando fogo para criar, você está cozinhando. Quando você está usando fogo, quando você está bravo, é como se fosse um incêndio. Só que o incêndio das suas energias, tanto positiva quanto negativa. Por exemplo, quando você está com excesso de raiva, você está com Marte proeminente, com Áries proeminente. Inclusive, os arianos têm muito problema de dor de cabeça, muito problema de dor na nuca, né? Já os taurinos é dor no pescoço, mas ariano é dor na cabeça, dói a cabeça, parece que a cabeça está sempre quente, é um palito de fósforo. Ou seja, riscou, pegou fogo. Então essa energia, que é a energia da construção, é a energia com que Deus criou tudo, é a energia da criação, é a energia de Áries, né? Só que assim, ó, cria, mas não sustenta. Quem sustenta é touro. Então, os arianos, eles são impetuosos. Claro que se tu tiver Libra na casa 7, se tu tiver outros aspectos, tu vai ser um ariano diferente. Então, nós temos que levar isso em consideração. Mas, de qualquer maneira, Marte no signo de Áries, ele fortalece a sua coragem, fortalece o seu vigor. Agora, quando Marte está expresso no signo de Áries e nós estamos falando de uma criança, nós vamos ter várias coisas. Mesmo porque a mãe que recebe essa criança, ela pode não ter esse entendimento. E o que acaba acontecendo? Acaba que ela quer limitar essa criança. Então, por exemplo, a criança não para na frente de uma televisão. Não para na frente da televisão, mas isso eu vou ter que te amarrar. Então, o que nós temos que entender? Que essa criança está com Marte, com Áries muito proeminente. Então, não adianta você pegar uma criança que tem o signo de Áries ou um Marte muito forte e querer que ela fique na frente da televisão. Não, ela tem que fazer atividades que façam que esse excesso de energia que ela tenha,
E às vezes nem é excessos, basta ter Marte. Basta ter Marte do Sol em Áries, por exemplo. Basta ser ariano, deu, já tem energia que é suficiente. Aí pensa um ariano, alguém que está nascendo agora hoje, por exemplo. Daqui às 10 horas da noite está nascendo um ariano, por exemplo. Ariano não, desculpa. Está nascendo com Marte em Áries. Então, dependendo da casa que isso pegar, né, na casa que esse aspecto pegar, essa criança vai ser uma criança extremamente forte, né? Então, o que acontece? Amanhã, por exemplo, aqueles que nascerem já vão ter esse Marte em Áries, independente do signo. Nós estamos no signo de Câncer. Então, vai ser um Câncer cheio de atitude, um Câncer forte, um Câncer que vai fazer coisas, vai realizar coisas, vai ser menos inseguro do que os outros cancerianos, porque normalmente o canceriano é inseguro. Vai ser um canceriano cheio de atitude, cheio de senhor de si, tá? Vai levar projetos adiante, vai brigar pelas coisas que quer, porque normalmente o canceriano deixa pra lá, né? Ele não tem muita, assim como a gente fala, persistência, né? Pra ficar brigando pelas coisas. Ele vai por outras estratégias, por outros lugares. Então, essa é a importância de Marte no signo de Áries. E também vai depender muito da casa em que você recebeu o seu Áries, né? Por exemplo, se você é da casa 1, se você tem o seu Áries na casa 1, você já se faz manifestar por conta do seu ascendente. Então agora vai se reforçar isso. Você vai ter vontade de se destacar. Você vai fazer questão, inclusive, disso, né? Porque, veja, o Marte está passando ali, dando brilho para o seu ascendente. Então, todas as coisas que você fizer de começo, que são os assuntos do ascendente, vai ter muito vigor, muita energia. Já quem tem Áries na casa 2 e quem tem Marte na casa 2, está pegando a área das finanças, a área dos valores pessoais, dos valores morais, dos valores financeiros. Então, dependendo de se tem mais algum planeta ali ou não, o setor financeiro, que é o setor do dinheiro, vai ter muita atenção. Então, você já deve ser uma pessoa que gasta, a não ser que dependa muito do seu signo solar, tá? Vai depender muito do signo solar. E muito dos aspectos que a sua casa 2 recebeu, né? Então, se você tem a casa 2 no signo de Áries, você vai ter a casa 8 no signo de Libra. Então, você vai conseguir lidar muito bem com o dinheiro dos outros. Já no seu dinheiro, não, você gasta. Tudo que vem na sua mão, você gasta. Se você não recebeu uma educação financeira ou outro aspecto, né, que vai fazer com que você seja mais econômico, mas seguro do dinheiro. Se tu tiver Saturno dentro dessa casa, todos esses casos, essas casas que eu estou falando, se tu tiver Saturno dentro, ali vai ser mais, digamos, mais represado. Então, teu Áries não vai ter tanta força assim, mas vai ter uma força. Não pensa não. Tá, então assim, Áries na casa 3 já pegou a casa da comunicação. Então, Marte aí dentro dá uma força pra tua comunicação, pra tua voz. Tu pode ser uma pessoa de voz grossa, né? Ou neste momento ficar com a voz grossa, com a voz forte, com a voz potente, tá? Se não tiver outros aspectos, outros planetas aqui dentro. Isso a gente tem que deixar. Só que assim, ó, tu tá na casa 3 em oposição à casa 9. Então, tu tem, assim, alguns problemas em relação aos estudos superiores, tá? Marte na casa 4 já pegou a casa do inconsciente, a casa da família que tu vem pra família que tu vai. Então, é a casa onde tu manda, ali na tua casa tu manda, tu briga, tu te expõe, é sempre briga e confusão, estão sempre discutindo, tá sempre se manifestando, mas também expressa uma lealdade à família, não gosta que ninguém fale mal da sua família, né? Valoriza muito a família, sente uma necessidade de estar sempre ali fazendo pela família, tá? Na casa 5, o que acontece? Áries e Marte na casa 5 é a questão dos esportes, tá? Inclusive esportes radicais,
vai ter um gosto pela velocidade, um gosto pela força, inclusive, e muita força. Então, quem tem Áries na casa 5, passando ainda mais com Marte, pode ser um lutador, né, de boxe, sumô, de o que quiser, porque ali vai estar a força. E o que você precisa fazer com essa força, então? Canalizar a força para um setor que te traga bons frutos. É tudo isso que a gente tem que fazer com a nossa força, né? Quando o nosso Marte nos traz essa força, a gente tem que maneirar. Respirar fundo, tem que ser coerente, tem que trazer a lógica, a razão, né? E nos buscar, então, de mentores, buscar de pessoas que saibam mais que a gente, que tenham mais diplomacia, digamos assim. Muito bem, Áries, Marte na casa 6. O que acaba acontecendo? Pegou o setor do trabalho, o setor da nutrição, o setor do protocolo, ou seja, ali Marte ele se expressa, e o Áries também se expressa de uma forma mais protocolar. Então você é aquela pessoa, ou se sentirá dessa maneira, tá? Que vai exigir cumprimento das regras, exigir cumprimento das normas. Você não vai ver o mundo de uma outra maneira no ambiente de trabalho e na saúde também. Então daqui a pouco pode ser aí meio compulsivo por remédios, tá bem? Isso pode ser bem acentuado em você. Na casa 7, aí nós temos uma peculiaridade. Porque a roda do zodíaco começa com o quê? Começa com Áries na casa 1. O oposto é Libra. Aqui se inverteu. Então essa casa, quando a pessoa tem Áries e agora Marte passando por esta casa, ou quem nasceu agora nesse momento com esse aspecto, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa ela é naturalmente diplomática. Porque ela recebeu Libra no seu ascendente, independente do seu sol, tá? Independente do seu signo. Então, ela é uma pessoa que ela sempre vai ver os dois lados da questão. E aí, o Áries, dentro dessa casa 7, o que ele vai buscar? Ele vai buscar sempre convencer os outros da sua opinião. E agora, como ele recebe Marte, que Marte, então, é o planeta que dá essa força, esse vigor a mais para esse Áries, o que vai acontecer? Vai ser brigão, tá? Vai tentar convencer os seus amigos, os seus parceiros e namorados e namoradas a fazer o que ele quer. E vai usar de todos os artifícios que puder. Só que durante todas as outras situações sempre vai ver os dois lados da questão. Então o que acontece? Quando ele chega perto de alguém, ele já mais ou menos sabe com quem tá lidando. Porque ele tem essa percepção, né, da diplomacia de Libra muito aguçada. Já na casa 8, aí nós temos outra peculiaridade. Porque nós estamos na casa de Escorpião. Então, de qualquer maneira, Áries na casa de Escorpião, com Marte, dá uma coisa que a gente poderia chamar um vulcão. E aí esse vulcão pode estar adormecido ou em erupção, depende. Vai depender muito do signo solar dessa pessoa, né? Que signo essa pessoa nasceu, que outros planetas estão dentro dessa casa e das quadraturas e oposição de que esse Marte e esse Áries estão fazendo. Então, qual é o indicativo aqui? O indicativo é respirar, né? Respirar, entender as energias que se atraem nesse campo, entender as brigas, confusões, tá sempre envolvido em briga, confusão, discussão, né? Entender qual é o seu posicionamento na vida, entender o que tá acontecendo. Então vai depender muito, nesse momento, a pessoa se entender qual é o signo na sua personalidade, tá? Onde é que está esse sol? Onde é que está o leão também dessa pessoa? A gente tem que levar bem em consideração. Na casa 9, nós temos aí Áries na casa 9. O que vai acontecer? Mais Marte ainda iluminando essa casa. Essa pessoa, ela vai ser uma pessoa indecisa na área dos estudos superiores, nas áreas das viagens. Vai querer fazer, mas assim, não concluir. Muita iniciativa e pouca acabativa, mas vai ter sempre vontade, vai ter ânimo, mas começa a fazer, não aguenta. Então não aguenta ficar sentado, não aguenta estudar, não aguenta as provas,
fala um curso, 5 anos de duração, a pessoa, não, 5 anos, não vou cantar. Não tem mais curto, tem 6 meses, né? Então vai ter muita pressa, certo? Já na casa 10, aí nós temos uma mistura muito boa. Nós temos Áries na casa de Capricórnio, com Marte iluminando. Então, todos esses, tanto o Áries quanto o Marte, são acolhidos para o Capricórnio. Não vou usar astrologuesa aqui com vocês, né? Vocês são acolhidos para o Capricórnio. Então, esse Marte, ele vai buscar o poder, o status, em cima de um foco. Ele vai ter foco na carreira e foco nas atitudes. E vai ter muita energia. Então, vai ser assim, vai querer chefia, com certeza. Vai se dar muito bem com chefia. Sempre lembrando que tu tem que saber se tu tem planetas aí dentro. E os aspectos naturais. Por exemplo, se tu tem Áries na casa 10, tu tem Libra na casa 4. Então, lá na rua, na empresa, na carreira, tu é o general. Em casa, tu é o pacificador, o conciliador. E isso pode causar uma certa confusão. Porque o que acontece? As pessoas acham que elas são uma. Só que as pessoas são uma dividida em 12. É complicado, né? Pois é, por isso que a astrologia ajuda a mostrar que você manifesta partes de um todo. Sabe que é infração? Te lembra a infração da escola? Você tem uma barra de chocolate, né? Então tá. Você tem uma pizza, não tem? Então o que acontece? Quando a gente vai comer pizza, a gente não fraciona toda a pizza. Chocolate, como é que a gente faz quando a gente vai comer chocolate? Já tem os quadradinhos. A gente não fraciona. Então, a gente pode fracionar. Só que tem detalhe, um pedacinho de chocolate ele não perde a essência do todo, mas é um pedacinho. E assim é a nossa personalidade, assim é o que nós manifestamos. Então, cada signo e cada aspecto tem isso de bom. E a Áries, sendo essa energia primordial, ela manifesta isso, certo? Muito bem, chegamos na casa 11, é a casa dos grupos, é a casa das associações, é a casa da coletividade. Então, quando você vai na igreja, você tá na casa 11. Na escola, não. Na escola, você tá lá na casa 5, na casa 6, mais ou menos, na casa 5. Tá? Mas nos clubes, na igreja, nas associações, nos partidos políticos, certo? Então você tá na casa 11. Então aí os assuntos da casa 11 são assuntos pontuais, como a religião, como o futebol, como os próprios partidos políticos, correto? Você tem isso. Então aqui nós temos regências de assuntos, tá? E como é que Marte se comporta em Áries dentro da casa 11? Vulcão de novo. Porque nós estamos aonde? Nós estamos na casa de Aquário, nós estamos na casa de Urano. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma revolução aí dentro. Urano não obedece muitas regras. O Urano a gente sabe, né? Que Urano, ele é o excêntrico, digamos assim, do zodíaco. É a 8ª superior de Mercúrio. Então, é um pensamento rápido, escaneia e dá em quê? Em Aquário. Só que tem detalhe, é para os grupos. Então, a Áries em casa 11, na casa 11, vai querer ser chefe, mandar, estruturar. Então, se tiver leonino aí dentro, vai dar meio umas farpas, assim, né? Aquariano também, porque é a casa natural de Aquário, né? Então, aí que tá o X da questão. Então, porque, dependendo do que a pessoa tem, a pessoa já vai saber como é que é a sua vida. E aí, vamos para a casa 12. Estamos finalizando, então, as casas. O que acaba acontecendo? A casa 12 é a casa da espiritualidade, a casa natural de Peixes com a regência de Netuno. Então é a casa da espiritualidade, a casa dos presídios, a casa dos assuntos ocultos, a casa dos hospitais, a casa do teu inconsciente, do teu subconsciente, a casa, inclusive antes de tu nascer, tu estava na barriga da tua mãe, estava lá na casa 11, na casa 12. Então o que acaba acontecendo nesta casa? Esta casa é uma casa da espiritualidade. Então, tudo que acontecer aí dentro, ele tem reflexo dentro da sua espiritualidade. Se você tem Áries aí dentro, você tem uma intuição natural, você tem força, você tem vigor. Então, uma meditação, ela vai te levar para um lugar muito especial.
Um estudo vai te deixar assim afinizado com as questões espirituais. Em que sentido? O sentido de que você sente o fogo divino. Sente o fogo divino. Tá? Áries, ele na água ele não se movimenta bem, né? A água apaga fogo, óbvio. Mas não é essa a questão. Essa questão que se você direcionar essa água, esse fogo para a água, você vai aquecer esse setor. Então você vai aquecer a sua espiritualidade. Você tem que ir nessa direção. E Marte aí dentro, ele vai funcionar dessa maneira. Ele vai lhe dar coragem de lutar pelos seus ideais espirituais. Então assim, espero ter esclarecido. Tá? Quem tiver dúvidas, né, quiser mais ajuda, mais explicação, alguma coisa assim, pergunte ao canal, Verônica Pinheiro responde, e eu então vou responder. Dependendo do caso que você tiver, eu posso lhe chamar e conversar com você, lhe ajudar naquilo que for possível, certo? Eu peço para você que, se gostou desse vídeo, curte, dê um joinha aí, né? Para quem não sabe, tem gente que me disse que não sabia como é que curtia os negócios aí. Então, assim, embaixo do vídeo, você vai ter, assim, o dedo assim e dedo assim. E vai ter escrito, né, uma setinha dizendo compartilhar. Bom, se você fizer assim, você diz gostei. Se você fizer assim, você diz não gostei, tá? E quando você compartilha, você vai clicar ali, vai aparecer se vai ser por Face, se vai ser por WhatsApp, se vai ser por Message ou se vai ser por Instagram. E aí, quando você clicar ali, vai abrir uma janelinha dos seus contatos. E aí você manda para quem você gosta, certo? Se não, curta, compartilhe e assim, faça aquilo que se sentir melhor. Eu tenho que falar disso, tô falando agora, porque eu encontrei pessoas que me disseram assim, ó, eu digo, tá, eu te assisti na casa de fulana, não sei o quê. Eu digo, e aí, curtiu? Eu disse, não, mas nem sei, porque tem gente que não tá acostumada com essa tecnologia. Eu lido com muitas pessoas que são meio desligadas disso mesmo, né? E até eu mando, tem lista, né, de divulgação, eu mando para minhas listas, as pessoas têm agradecido, né? Embora se inscreveram no canal. Mas aí o que acontece? As pessoas muitas vezes não conseguem. E assim, ó, hoje esse vídeo ficou longo por conta de que falar de 12 casas, eu falei bem sinteticamente, mas falar de 12 casas não é fácil. Então assim, ó, espero ter gostado, que esse Marte no seu signo de Áries lhe dê a força e o vigor que você precisa para avançar na sua vida, né? Para romper com as coisas que te mantêm preso ao passado, que não vale mais a pena, né? Vamos aproveitar essa energia de Marte em Áries, que é a energia da coragem, e romper com o que não serve mais, certo? E aí, cada um sabe aquilo que não serve mais na sua vida, né? Mas se precisar de uma ajuda, uma força, estamos aí, tá bem? Então foi um prazer ter estado com vocês. Muito, 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 muito obrigada por tudo, certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, namastê. Foi um prazer.